Olá, meu nome é Fernando Marinho. Na aula de hoje nós vamos apresentar uma introdução à geotecnia dentro do nosso curso de Mecânica dos Solos e Geomecânica. Ao observarmos as obras no nosso entorno, principalmente as de infraestrutura, observamos que elas são suportadas de alguma forma por rocha ou por solo. E a engenharia geotécnica é responsável por isso. De modo que qualquer coisa que não seja suportada por solo ou rocha de forma adequada, ou flutua, ou voa, ou então cai. Para entrarmos no assunto de solo, é necessário voltarmos um pouco aos bancos da escola primária, né? Onde nos foi apresentado os fatores bióticos, que relacionam-se com as coisas vivas, e os fatores abióticos, que correlacionam-se com as coisas não vivas, né? E o solo tem origem nessa relação entre esses fatores, né? Mais preponderantemente, os fatores abióticos. Então, o solo ele é formado pela intemperização das rochas, formando minerais de diversos tipos e dando ao solo uma característica granular. Essa formação do solo, que é fruto de fatores climáticos, de variação de temperatura, aspectos químicos, continua mesmo depois da formação do solo. Então, mesmo o solo já em processo de intemperização avançada, e continua sofrendo um processo de intemperização, de modificação, por conta desses fatores. Quando, então, nós introduzimos nesse sistema o homem, que vai utilizar o solo de uma forma diferente do que a natureza vinha fazendo, nós criamos uma complexidade ainda muito maior dentro desse sistema. Então, o sistema fica muito mais intrincado, porque a própria obra que foi executada sobre o solo ou com o solo continua tendo fatores atuando, os fatores abióticos continuam atuando no solo, mesmo depois da execução das nossas estruturas. Então, a complexidade de se entender o comportamento do solo está também nas variações climáticas que podem acontecer durante o período da obra. Então, o solo é um material granular e esses grãos formam uma estrutura composta de minerais diversos e que deixa entre eles um vazio. Esse vazio pode eventualmente ser preenchido por água. Então, esses vazios podem ser preenchidos por água. Então, eu tenho uma situação em que eu tenho o solo constituído de duas fases: a fase sólida e a água. Porém, nós podemos também ter uma situação em que esses mesmos grãos vão estar preenchidos com água, mas também haverá ar dentro dele, ou gás. Então, nós teremos um sistema com três fases. Então, as ações, tanto naturais, de formação do solo, de manutenção da presença da água nesses solos, e as ações antrópicas, alteram e criam variações no estado de tensão do solo, e é isto que nós precisamos entender para que possamos prever o comportamento. O fato dele ter água dentro dos poros, ou água e ar dentro dos poros, tem uma influência muito grande no comportamento desse material. Então, a interação com o meio ambiente continua sendo um aspecto importante de grande parte das obras, né? Então, o que vem a ser o solo, ainda do ponto de vista muito conceitual? Composto de minerais, da decomposição da rocha, eventualmente nós temos matéria orgânica, e aí a presença de água
e de ar. Essa presença de água e de ar, ela é de forma variada. Então, nessa primeira figura aqui, nós temos um solo seco, ou seja, temos o mineral e não temos água e só temos ar. Então, o solo está seco. Nessa figura da direita, nós temos todos os vazios preenchidos por água. Então, nós temos aqui um solo que a gente chama de um solo saturado, né? Esse solo saturado tem todos os seus vazios preenchidos com água. Entre esses dois estados, nós podemos ter uma quantidade de água variável. E essa variação do estado seco para o estado saturado também tem uma grande importância no comportamento dos solos, como nós vamos ver. As obras de engenharia de uma maneira geral, representadas aqui numa única imagem, começando aqui pela esquerda, nós temos os taludes naturais, taludes que a natureza formou, né, que tem a sua estabilidade muito sutil, né? Ela vive ali num equilíbrio sutil. Qualquer intervenção do homem pode fazer aquele talude natural romper. Ainda assim, nós, e muitas vezes, necessitamos, e outras nem tanto, implementar cortes, implementar ações nesses taludes, ou para construir alguma coisa, ou para remediar alguma eventual instabilidade, né? Então, esses cortes que são feitos necessitam ser investigados, o tipo de material, para que se possa se projetar adequadamente para evitar a ruptura desses taludes. Um outro exemplo são as barragens. Então, as barragens para armazenamento de água, para geração de energia, irrigação, ou também barragens de rejeito. Então, nós estamos usando, nesse caso, o solo como material de construção. E estamos induzindo no solo novas tensões. E esse solo vai reagir a essas novas tensões e nós precisamos entender como ele vai reagir para que possamos dimensionar adequadamente a nossa obra para que ela possa ser uma obra segura e útil, continuar sendo útil para a finalidade que foi concebida. Esse outro desenho aqui ilustra as fundações de um edifício. Então, a estrutura superior, né, os pavimentos, induzem um carregamento que são transmitidos ao solo pelas fundações. Então, as fundações transmitem ao solo essas cargas acima da superfície. E nós precisamos também saber que tipo de deformação nós vamos ter, se essas deformações essa estrutura pode suportar, ou se esse carregamento do solo nesse ponto afeta as estruturas vizinhas. Então, é preciso também entender como funciona o comportamento do solo para essas situações, que às vezes se utiliza estacas que transmitem essas cargas para locais mais profundos, onde eu tenho uma melhor capacidade de suporte dessas estruturas, né? Exatamente tendo chegado à conclusão que o solo mais superficial não seria adequadamente capaz de suportar aquelas cargas sem induzir grandes deslocamentos. Outro exemplo são escavações. Posso fazer uma escavação e para que eu faça uma escavação, principalmente em áreas urbanas, sem ocupar muito espaço, eu preciso conter o solo ao lado, né? Então, o solo vai induzir um esforço aqui que eu preciso dimensionar essa estrutura para conter esse esforço, né? Escavações também em túneis dentro do solo, obras de estradas, aterros, que utiliza também como material de construção, que devem ser adequadamente dimensionados para que possam suportar os esforços das cargas. E esses solos todos, eles têm essa capacidade de suporte de acordo com o tipo de obra. Alguns solos, eles possuem uma característica que não é muito boa para suportar cargas, ou quando suporta essas cargas, eles induzem grandes deformações. São os casos onde se constrói sobre solo mole. Então, o solo mole é um solo
que possui uma quantidade de vazios muito grande, saturado, e ao carregar, grandes deformações são esperadas para esse material. Então tem uma particularidade também muito grande sobre esse material, em geral saturado, né? Mais à direita nós temos as estruturas de fundações, de fundações offshore, né? Que são feitas dentro do mar, a profundidades bastante elevadas, muitas vezes superior a 500 metros de profundidade, e nós temos essas estruturas que estão sujeitas às cargas que aparecem nas fundações tradicionais, mas também nas cargas que surgem por conta da presença do mar. De modo que nós temos obras que são fundadas no solo, e o solo natural é que vai receber essas cargas. Nós temos obras que também o solo natural vai receber uma alteração do estado de tensão, são o caso dos túneis e de espaços subterrâneos. E nós temos as obras que são feitas com o solo. O solo é usado como material de construção. Então, são as estradas, os aterros, as barragens, tanto de terra quanto de rejeito. No caso das barragens de rejeito, o material utilizado é o próprio rejeito do processo de mineração, né? Nós vamos ver mais para frente que o próprio minério também está sujeito à mecânica dos solos. E por último aqui as obras que são suportadas, são muros de arrimos, são tirantes, são estruturas que são implementadas para conter o solo ou a rocha. Observando as imagens de obras, né, nós podemos observar a dificuldade que seria construir essas obras sem um embasamento conceitual por trás, uma teoria forte que esteja por trás. Veja o caso dessa obra aqui à esquerda, né, próximo ao mar, onde é suportado por uma parede de diafragma que está suportando o solo. Já temos aqui uma escavação, né? Então nós temos aqui a questão do fluxo de água, que pode vir por essa questão, temos a questão da estabilidade dessas paredes e, com a construção, as cargas que vão ser transmitidas ao material que está aqui, tanto se for em fundação mais superficial, como se for em fundação profunda. O mesmo acontece com túneis, né? Nós precisamos conhecer quais são as características do material para saber se é necessário colocar alguma enfilagem, sistema de drenagem, drenos ou mesmo tirantes, e o revestimento que vai ser colocado aqui para suportar esses esforços que vão ser transmitidos por conta do alívio das tensões que foi feito pela escavação do próprio túnel, né? Muros de arrimo menores, né? No caso dessa edificação, dessa obra aqui da esquerda, são arrimos muito grandes, inclusive que podem eventualmente ter tirantes associados a ele. Também temos arrimos pequenos, né? Então são obras do dia a dia que se encontra em qualquer local onde você tem uma topografia um pouco acidentada. E nesse caso, aqui à direita embaixo, nós temos uma barragem, nesse caso é um dique de rejeito, né? Que também nós temos que conhecer a fundação desse dique, nós temos que conhecer qual é a situação de percolação pela fundação, se existe problema de estabilidade do dique, também tem que ser conhecido. Então, a geotecnia está em todos esses tipos de obra, né? Nesses casos aqui também, no caso de emboque de túneis, né, também temos a questão da estabilidade, temos a questão do rebaixamento do nível da água que eventualmente possa existir nesse local, e obras de mineração, que envolvem uma área muito grande e que vai se construindo, e a estabilidade dessa cava enorme, ela tem que ser avaliada no dia a dia, dada a dinâmica da operação do processo. Além de que, ao final, isso deve ser reconstituído de forma estável e entregue de volta aos fatores abióticos, né? Entregue à natureza. Um aspecto muito importante são aquelas obras urbanas, como a que nós vimos anteriormente. Nesse caso aqui, uma escavação semelhante à outra, com muitas edificações próximas, e a interação dessa escavação com essas obras é muito importante,
de se compreender se essa escavação não irá afetar o comportamento das obras que estão no entorno. Ao escavarmos o material, nós estamos confirmando ou não a investigação geológico-geotécnica que foi feita anteriormente, que é de fundamental importância. Então, a escavação do dia a dia, sempre acompanhada por um engenheiro geotécnico, por um geólogo, é obrigatória para que se possa entender se o que foi projetado é de fato o que está acontecendo no campo. O solo vem da degradação da rocha, formada há milhões de anos atrás, e o processo de intemperização e de transporte do solo, a rocha intemperizada, depois esse material pode ser transportado para um lugar de uma forma, transportado por vento, transportado por água, e tem um processo de erosão, de modo que eles estão sujeitos não só ao processo de intemperização diferentes, processo de sedimentação diferentes, como a carregamentos diferentes. Então, isso tudo aconteceu muito antes de nós, sem ter a presença de ninguém que estivesse relatando esses eventos. Então, isso cria uma dificuldade muito grande de se entender o comportamento do material sem que se faça um estudo adequado. Então, é fundamental a investigação geológico-geotécnica antes de se executar qualquer tipo de obra. Quando se observa a estratigrafia de um perfil de solo, nesse caso aqui da esquerda, um solo residual, então nós começamos aqui com uma rocha sã, e ao subirmos ainda para a superfície, nós vamos observando a degradação dessa rocha fruto da intemperização, até chegarmos a um material completamente degradado, o qual a gente denomina de solo. Então, esse solo aqui é o solo que vai receber as cargas, ou vai ser submetido a um corte ou a um túnel. Então, nós precisamos entender muito bem que tipo de material nós temos aqui. E a descrição desse material é fundamental e feita de antemão, anteriormente ao projeto, e depois se aprofunda as investigações em função dessas investigações preliminares. Nessa foto da direita, nós temos aqui um solo sedimentar, e a gente percebe aqui as camadas que foram sedimentadas, e a gente observa que são materiais diferentes. Visualmente, a gente já observa essas diferenças. Cada um deles depositado numa época, cada um deles que pode ter características diferentes, de modo que o comportamento geral do material como esse aqui pode ser bastante diferente do comportamento individual de cada um deles. Então, isso é um aspecto importante, e aí que vem a importância de se fazer a estratigrafia e a identificação de cada material a cada uma das camadas. Então, o perfil estratigráfico, como está indicado nessa imagem aqui, ele é feito fazendo-se uma sondagem. Vocês devem ter visto algumas vezes aqui um tripé montado em alguns locais e o pessoal fazendo cravação de um amostrador em profundidade e fazendo essa identificação do material. Então, à medida que ele vai penetrando esse amostrador, ele vai identificando. Isso aqui trata-se de uma areia média grossa. Depois vem aqui um material siltoso. Depois chega num solo residual, um solo de alteração de rocha. Esse material que é coletado aqui, depois vai para o laboratório e esse procedimento que é feito no campo é refinado, e se tem então a estratigrafia final. Ainda durante o processo de sondagem, existem alguns procedimentos que são seguidos para avaliar a capacidade daquele solo. Não vamos entrar em maiores detalhes sobre o significado desses números que são obtidos, mas eles estão inferindo a capacidade do solo de resistir à penetração daquele amostrador. Isso é indicado por essa linha que está sendo aqui identificada. Então, essa seria uma forma de você verificar que tipo de material nós temos e como é que está variando essa resistência desse material à cravação do amostrador. Ainda nessa figura, nós observamos aqui a presença de uns números intermediários, que são a condutividade hidráulica. As condutividades hidráulicas obtidas aí nesse caso em 4 profundidades, algumas obras é importante se ter esse valor, então ela está registrada aqui também durante o processo de investigação
geológico-geotécnica utilizando as sondagens de investigação. Os perfis eles podem ser muito complexos e as obras de um comprimento tal que envolvam uma quantidade de material muito grande. Então, vocês vejam aqui o perfil geológico do eixo da barragem de Tucuruí, onde você pode observar diversas feições da rocha, né? E o solo na parte superior não tão detalhado, mas você tem aqui colúvios, você tem solos residuais, você tem solos saprolíticos. Então, tudo isso tem que estar registrado para que quando você for executar o seu projeto, você entenda exatamente o que vai acontecer em termos de estabilidade da fundação, de fluxo pela fundação e de deformabilidade daquele maciço que vai estar sobre esse solo. Bom, aprende-se muito com obras e aprende-se também com os acidentes dessas obras, né? Então, aqui nós temos a imagem de um acidente de uma obra de mineração. E as obras de mineração, a céu aberto, têm bastante influência do clima. Então, o clima está sempre atuando. Então, o projeto tem que ser concebido de forma a você poder, com os parâmetros que você tem do material e os aspectos climáticos, adequar o seu projeto àquela situação, né? Então, muitos acidentes acontecem por conta de aspectos relacionados com o clima. Outros acontecem por aspectos relacionados ao sistema de drenagem. Outros acontecem por infiltração de água em locais que não estava previsto. Grande parte deles, como vocês estão percebendo, tem a água como vilão. Então, a água, que nós vimos, pode estar ausente ou estar saturando completamente os poros, pode ser a grande vilã de grandes acidentes. Esse aqui é mais um acidente aqui de um dique, né? Veja aqui a movimentação desse talude, como é que se processou, né? Veio nessa direção. Outros acidentes como barragem de rejeito, essa aqui 2014 no Canadá, a mina de Mont Poly, um acidente que não teve vítimas, mas teve bastante danos ao meio ambiente. Aqui a barragem de Fundão também, um ano após. No caso, teve algumas vítimas fatais, infelizmente. A barragem de Fundão também, com alguns problemas já sendo detectados. E é interessante, então, aqui salientar que as obras geotécnicas elas exigem um controle de investigação muito grande no começo, exigem um controle construtivo muito rigoroso e um monitoramento permanente dessas obras durante a sua execução e após a sua execução também é importante se ter um monitoramento. De modo que qualquer problema que surja é possível tomar medidas em tempo hábil e medidas adequadas para conter o problema e evitar acidentes. Tendo em vista a diversidade de materiais, a complexidade das fundações, então tudo isso tem que ser muito bem pensado para que o investimento seja adequado em relação à responsabilidade da obra. Um acidente mais recente, bastante trágico, é a obra de Brumadinho. Também temos aqui um acidente urbano, né? Uma ruptura na estação do metrô Pinheiros, em São Paulo, onde tivemos também algumas vítimas fatais. De modo que a geotecnia ela procura analisar o comportamento dos materiais, objetivando garantir uma obra segura. E busca entender o comportamento do material do ponto de vista de resistência, do ponto de vista de permeabilidade, de condutividade hidráulica e de compressibilidade. Então, tipicamente, você tem essa preocupação para poder compor o projeto de forma adequada. Então, o objetivo é prever o comportamento.
E prevendo o comportamento, eu vou dizer se com aquele comportamento a minha obra ela é eficaz, se ela vai funcionar adequadamente, se ela não vai causar nenhum transtorno, nem à própria obra a curto, médio e longo prazo, nem as eventuais estruturas que estão no seu entorno. Lembrando sempre que o solo aqui tem uma influência climática que ele pode trafegar aqui entre o estado seco e o estado saturado. Isso pode ter influência no comportamento dos materiais. Então, quando se vai fazer uma investigação geotécnica, nós vimos que faz então uma sondagem para se definir a estratigrafia e na etapa seguinte vai-se nos locais escolhidos previamente pelo responsável técnico e se coleta amostras que a gente chama de amostras deformadas. Então, essas amostras deformadas são amostras que não guardam a estrutura do solo. Então, os grãos são separados sem controle algum, colocados dentro do saco. Simplesmente você, com a pá, retira esse material, coloca dentro do saco, de modo que ele não guarda nenhuma estrutura natural do material. Essas amostras são usadas para se fazer os ensaios de caracterização, que vai definir a natureza desse material. Né? Vai dar aspectos relacionados com a granulometria, com a mineralogia, em alguns casos mais ou menos detalhada, né? Saber se o solo é plástico, se o solo não é plástico. Agora, se há interesse em conhecer o comportamento do material na condição natural, então nós precisamos escolher amostras que nós chamamos de amostras indeformadas. Por que indeformadas? Porque ela não sofre nenhuma deformação que perturbe a estrutura original do material. Então, nessa foto aqui, nós estamos vendo um bloco sendo talhado no campo, cuidadosamente talhado, isso aqui leva horas para se obter, e desse bloco aqui vai se fazer ensaios de resistência, de deformabilidade, de condutividade hidráulica, né? De diversos tipos, cada um deles tem a sua característica específica, suas variações. Então, desse bloco vão ser tiradas amostras, onde se farão, então, os ensaios que nós chamamos de ensaios especiais. Como exemplo, nós temos aqui os ensaios de resistência. Então, daquele bloco, né, do bloco que foi retirado no campo, um bloco indeformado, então, tirado uma amostra cilíndrica, talhada uma amostra cilíndrica cuidadosamente no laboratório e faz-se o ensaio de resistência, né? Então, no ensaio de resistência, aplica-se, nesse caso específico desse que está indicado aí, uma tensão confinante e depois aplica-se uma tensão vertical, levando o solo à ruptura, né? Então, isso é feito para diversos valores de tensão confinante. Então, aqui nós temos uma tensão confinante, uma outra tensão confinante maior e uma outra tensão confinante maior. E esse resultado, além de nos permitir avaliar o módulo de deformabilidade do material, permite construir a envoltória de ruptura, a envoltória de resistência do material, que é indicada por essa linha pontilhada aqui, que tangencia os círculos de Mohr correspondentes a esses ensaios. Desse resultado, nós obtemos a coesão, né? A coesão e o ângulo de atrito, né? Então, qualquer ponto do solo que tenha seu estado de tensão abaixo dessa envoltória, ele está estável, mas com um grau maior de segurança ou menor em função da distância em que ele se encontra da envoltória de ruptura. E nenhum ponto poderá existir acima dessa envoltória, porque teremos então a ruptura desse material. Os ensaios de compressibilidade, também as amostras se originam dos blocos, né, dos blocos indeformados que foram tirados. Esse bloco, então, desse bloco se tira mais uma outra amostra
e se faz um ensaio onde se carrega o solo, nesse caso a representação está em escala logarítmica, e se acompanha o que acontece com o volume. Então, esse índice aqui está representando o volume do solo. Então, à medida que eu carrego, eu comprimo o material, se os vazios estiverem completamente preenchidos por água, essa água vai sair por conta da compressão e os grãos vão se aproximar, e eu vou obter então uma curva que nós chamamos de curva de adensamento, de onde saem parâmetros que permitem o cálculo das deformações, dos deslocamentos que vão acontecer no campo em função de um carregamento. Então, se eu digo que um solo inicia com um determinado valor de tensão, né, e ele vai ser carregado por algum tipo de estrutura e vai para um outro valor, uma tensão final. Então, essa variação de índice de vazios aqui, de vazios do solo, né, vai permitir calcular qual é o deslocamento esperado para aquele material. O outro ensaio que nós mencionamos é o de condutividade hidráulica, que também pode ser feito em equipamentos semelhantes, tanto no anterior quanto nesse de compressibilidade, e permite identificar qual é a facilidade ou dificuldade com que a água percola por esse material. E nos fornece, então, um parâmetro de condutividade hidráulica. Então, o papel da água, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então, se a pressão da água é negativa, ele tem um papel positivo. Se a pressão da água é positiva, ele tem um papel negativo. Então, a pressão da água não é uma boa coisa para o comportamento do solo. Se nós observarmos aqui essa imagem aérea de uma praia, nós vamos ver uma variação de cores, né? E automaticamente isso vai nos fazer lembrar que na parte seca nós caminhamos com uma certa dificuldade, né? Fazer uma caminhada pela areia seca não é tão fácil quanto fazer quando ela está mais úmida. De modo que a água, nesse ponto aqui do mar, está preenchendo todos os vazios dessa areia. E à medida que nós caminhamos para a parte seca, a quantidade de água vai variando. E, portanto, nós temos uma situação saturada e uma situação seca. Na situação saturada, no caso da areia, ela tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade de caminhar, porque a capacidade de suportar o nosso peso também não é boa, tanto quanto não é na areia seca. No entanto, existe uma faixa onde você pode caminhar tranquilamente, que a areia suporta o seu peso sem imprimir maiores deslocamentos dos seus pés, né? Então, quem é responsável por essa capacidade de suporte maior é a pressão negativa da água, que nesse trecho está agindo por capilaridade e imprimindo uma pressão negativa e criando uma coesão entre os grãos. É por isso que você consegue construir um castelo de areia com areia com alguma umidade. Nem você consegue construir se ela estiver completamente saturada, nem consegue construir se ela estiver completamente seca. Então, o efeito da pressão da água no solo é fundamental, e a gente percebe, né, se nós estamos aqui caminhando de bicicleta no trecho com a água com pressão positiva, né, a lâmina d'água aqui está clara, portanto, tudo que está aqui abaixo tem valores de pressão positiva, e tudo que está um pouco mais afastado tem valores de pressão negativa, de modo que caminhar por aqui significa que você tem alguma capacidade de suporte maior nesse trecho. E como é que isso se reflete, então, nas nossas envoltórias de resistência, né? Se nós reproduzirmos aqui aquele gráfico que nós vimos anteriormente de envoltória, nós teríamos a nossa areia, nesse trecho aqui, representada por essa envoltória. Se
e tem aí uma coesão que a gente chama de coesão aparente, que é fruto da capilaridade, né, da pressão negativa da água. Se por acaso o mar avança ou vem avançando lentamente, eu tenho aí uma redução dessa pressão negativa, né? Essa pressão negativa nós denominamos de sucção. Então, ela vai rebaixando essa envoltória, né? Essa envoltória vai descendo aqui, então eu vou diminuindo a minha coesão até eu chegar na coesão nula. No caso das areias, nós não temos coesão nenhuma quando o solo está completamente seco, completamente saturado. Então, essa é uma responsabilidade da água, do ponto de saindo da água com pressões positivas para pressões negativas e vice-versa. Quando eu tenho um solo saturado, ainda assim eu posso ter problema com o aumento das pressões, né? Se eu tenho um estado de tensão representado por esse círculo de Mohn aqui, se há um aumento da poropressão, esse círculo de Mohn se desloca para a esquerda e se aproxima da envoltória, né? Se ele tocou na envoltória, eu tenho a ruptura do meu material simplesmente por um aumento da pressão da água. Quando nós visualizamos, então, um talude, né? Aqui está a representação de um talude aqui, com o nível freático representado por essa linha tracejada, ele está interagindo com o meio, né? Para ilustrar um pouco como é que isso funciona, mais aqui à esquerda, está representado aqui um referencial qualquer e indica que a partir do nível freático para baixo as pressões da água são positivas e acima desse ponto as pressões são negativas. Se eu não tenho nem evaporação nem infiltração, essa linha branca contínua seria o meu perfil de equilíbrio. Então as pressões negativas seguiriam essa representação aqui. Se há precipitação, as pressões negativas passam a ficar menos negativas. Então ele segue esse caminho aqui na época de chuva, né? Então esse caminho aqui na época de chuva pode eventualmente chegar a zero ou até chegar a valores positivos. Então ela flutua para a direita nesse caso. Se eu tenho evaporação, o meu perfil vai para a esquerda e nós temos um aumento da pressão da água. Um aumento da pressão da sucção, desculpe. E nós temos essa oscilação. E esse aqui é um efeito que o clima é o responsável. E ele tem uma capacidade de atingir uma certa profundidade aqui. Essa profundidade que ele tem essa capacidade de atingir chama-se a zona ativa. É aquela profundidade em que o clima interage com o solo de maneira que aquilo varia por conta das pressões de água, negativa ou positiva. E isso acontece ao longo de todo o talude, inclusive na parte inclinada, né? De modo que as oscilações do talude, as oscilações do perfil, podem gerar instabilidade do seu talude, né? Então, se alguém construiu uma edificação nesse trecho aqui, numa época do ano, e ficou estável por muito tempo, porque não houve precipitação suficiente para instabilizá-lo, eventualmente pode ter uma precipitação que leve isso à ruptura. É por isso que os sistemas de prevenção de acidentes de diversas cidades se preocupam quando vai chegando a época de chuva, porque com a época de chuva há esses taludes de ocupação irregular, eles estão mais sujeitos a acidentes, né? Então, se tem uma edificação nesse ponto aqui, eventualmente o sistema de drenagem muda e acumula água, isso pode infiltrar a água de uma forma diferente do que fez no ano anterior. Então, há uma dinâmica muito grande nessas construções e é preciso estar sempre atento e entender o fenômeno que está acontecendo lá. Então, a ruptura de um talude, ela tem consequências imediatas, que é a consequência da própria ruptura, mas se não for tomadas medidas reparadoras de imediato, uma pequena ruptura pode desencadear num processo
que vai levando a um outro processo de erosão que cria uma situação muito mais grave. Então veja que a água não só atua dentro do solo, minando a sua resistência e levando à ruptura, como também superficialmente erodindo aquele material que foi imprudentemente, vamos dizer assim, levado à ruptura. Para que nós entendamos o mecanismo dessa ruptura, tem aqui uma imagem que mostra esquematicamente um processo de ruptura, né? Veja aqui um processo quase circular, e alguns aspectos desse mecanismo de ruptura, né? A formação de degraus, formação de trincas e o pé do talude aqui ao final, atingindo, nesse caso, uma moradia. Então, esses esforços que estão atuando aqui, né, para induzir a ruptura do talude, são resistidos pelo solo que está aqui. Então, existe um processo de mobilização de resistência ao longo dessa superfície. E essa mobilização da resistência do solo é feita pela movimentação. Então, quando induz uma movimentação, o solo reage tentando resistir. Se a resistência dele for maior do que os esforços que estão tentando levá-lo à ruptura, ele ficará estável, senão ele rompe. Então é preciso entender todos os esforços que estão atuando nessa superfície, nessa massa de ruptura, né? Se nós tomarmos aqui um elemento qualquer aqui num trecho desse e reproduzirmos aqui ao lado, os esforços que estão atuando devem ser bem conhecidos para que nós possamos calcular qual é a resistência que está sendo mobilizada e determinar qual é o grau de segurança que nós temos, né? Se nós temos mais esforços impedindo a ruptura do que esforços induzindo a ruptura, né? Veja que aqui também entra os esforços relativos à água. Bom, os escorregamentos eles podem acontecer por alteração da geometria, podem acontecer porque se coloca uma sobrecarga no talude, por infiltração de água, desmatamento e poluição ambiental. Então, é fácil de vocês imaginarem que se você altera a geometria de um talude, que está aparentemente estável, ou está estável por algum tempo, se você elimina essa parte do talude aqui para construir alguma coisa, para fazer algum tipo de ação nesse pé do talude, você pode instabilizar esse seu talude. Então é muito simples e fácil de você observar isso. Da mesma forma, se você carregar esse seu talude com um aterro ou a construção, né, se eu construir alguma coisa aqui em cima, eu também induzo isso. A infiltração de água, obviamente que é muito importante nessa questão toda, não só por conta da chuva, mas também por conta do uso, né? Se eu tenho aqui, começo a ter edificações, o uso se altera, o sistema de drenagem se altera e eu passo a ter maior infiltração, né? Posso passar a ter maior infiltração, né? Outro aspecto relacionado com o desmatamento, que também facilita a vinda da água, né? Se eu desmato numa região mesmo que afastada daqui, a velocidade com que a água chega a esse ponto muda. Então, só isso afeta o comportamento desse material. Um outro aspecto que é bastante comum é o retaludamento, né? Então, às vezes, você tem um talude e você quer fazer ele ficar ganhar um pouco de espaço aqui e você aproxima esse mesmo talude para cá. Eventualmente, se pode achar que pode fazer ele mais em pé. Isso pode gerar instabilidade. Então, as mudanças de inclinação também devem ser pensadas. Os esforços para análise de estabilidade ao longo de uma superfície de ruptura potencial, então aqui eu tenho potencialmente uma ruptura e aqui vão ser gerados esforços, né? E esses esforços eles são calculados ao longo da sua superfície. Então, uma amostra de solo aqui, ela vai estar sendo induzida ao cisalhamento por esse plano aqui.
Se esse solo tem uma característica de ter um acamamento, uma xistosidade nessa direção, a resistência nesse ponto aqui vai ser diferente da resistência nesse, né? A mobilização da resistência vai se dar ao longo do plano de ruptura. Então é importante ter isso em mente. Aqui embaixo nós temos uma ideia geral do procedimento que se faz para analisar a estabilidade, verificando os esforços em cada um desses pontos aqui e fazendo-se uma somatória desses esforços, né? Então tem os esforços que querem induzir a ruptura e os esforços que querem impedir a ruptura. Outras obras que podem ser tanto em rocha quanto em solo necessitam a inclusão de tirantes, né? Ou grampos, algumas vezes protegidos com blocos de concreto, com alguns tipos de grampos, né? Aqui à direita nós temos uma imagem de uma estrada também com um muro de arrimo e com tirantes colocados aqui para conter essa estrada, para estabilizar a estrada. Um exemplo como esse de uma obra que tinha sido recém-inaugurada, um talude em solo residual, e veja, a ruptura veio lá de cima e levantou a parte da avenida, né? Então, uma obra que foi dimensionada, tinha sistema de drenagem, tinha proteção especial, ainda assim, o que se passou numa distância mais afastada do talude pode ter levado a infiltrações não previstas, que levou à redução da resistência e, consequentemente, à sua ruptura. Um outro exemplo de remediação de obras em regiões de edificações em área de risco, né? Então aqui o poder público fazendo intervenções, utilizando grampos para estabilizar esse talude aqui, né? Bastante ousada, algumas estruturas aqui, e ainda assim houve uma ruptura durante a execução da obra. Então essa ruptura atingiu aqui uma edificação, onde teve algumas fatalidades, infelizmente. Então essa imagem é para chamar a atenção de que mesmo durante a obra é importante entender se aquele movimento de terra é estável ou não, né? Se você observar aqui, você tem uma quantidade grande de tubulações saindo, que não se sabe muito bem se tem controle, para onde vai essa água, às vezes tem uma água que vem para cá, tem manchas de água para cá, tudo isso afeta o comportamento desse solo que está aqui e pode ser um dos fatores que leva à ruptura. Nessa imagem, nós vemos também uma ruptura, mas agora não se trata bem de um solo, né? Isso trata-se de um aterro de lixo urbano, né, de resíduos sólidos urbanos. E os resíduos sólidos urbanos, obviamente que contém algum material que pode-se dizer que é solo, mas grande parte dele é matéria orgânica, plástico, madeira, uma variedade grande de materiais. Além de ser um meio composto por partículas de tamanhos diversos, né, e portanto seria semelhante ao solo, ele tem o clima atuando sobre ele, mas nesse caso tem a geração de líquido internamente. Então esse material ele gera o chorume, que alimenta um lençol local, né? Alimenta um nível de líquido local. Além disso, ainda tem a formação de gases, que também perturba um pouco a questão da estabilidade. Então, mesmo o lixo se utiliza alguns conceitos da mecânica dos solos. Um exemplo muito importante de nós termos em mente hoje em dia são as barragens de rejeito. Então, aqui nessa figura está indicado alguns dos métodos que se usam, né? O método para jusante, os métodos para montante e o método de linha de centro. E nesse procedimento de construção é importante nós chamarmos a atenção para o fato de que a metodologia construtiva
também afeta o comportamento da obra, né? Veja que nesse caso aqui de cima, onde você tem um primeiro dique construído, é lançado o material do rejeito aqui, de modo em forma de material bastante saturado, em forma de lama. Em seguida se faz um outro dique, né? Aqui já se observa um sistema de drenagem, nesse caso aqui só se tem o horizontal, mas pode ter um vertical também. E continua se lançando material na barragem, material montante. E termina-se então o dique, e todo o seu dique está assente sobre o terreno natural ou sobre o próprio dique anterior, né? Então tem essa característica, essa particularidade, né? Você conhece muito bem para onde está indo sua carga e como vai reagir aquele material, porque você conhece muito bem o material que você colocou lá, ou pelo menos deveria conhecer. No caso da barragem para montante, é feito um dique inicial, né? Às vezes o dique inicial já é suficiente para lançar o material aqui, nesse caso foram feitos o dique inicial e mais um dique aqui, e foi então começado a lançar material. A partir de um certo ponto, os diques subsequentes eles estão assentes sobre o material lançado, né? Você veja que esse dique daqui já está assente sobre esse material aqui. Então isso já é uma característica diferente, né? Porque esse material é muito mais compressível. Então é necessário se levar em consideração esse aspecto. Além do que, o clima também tem um papel muito importante, porque esse material aqui, além de ser lançado com muita água, para que ele pudesse reduzir essa quantidade de água rapidamente, a fundação deve ter uma permeabilidade razoavelmente alta para que a água possa drenar, além da drenagem que eventualmente pode se fazer para jusante. Então, é uma particularidade onde se tem que ter preocupações adicionais. No caso da barragem de linha de centro, é um misto entre essas duas soluções, faz-se um dique e se faz os diques para montante com alguma saída para jusante, com alguma saída para montante, né? Então, o comportamento do material, do maciço como um todo, sempre vai estar regido aqui pela presença ou não de uma linha freática. Então, veja que o sistema de drenagem, nesse caso aqui, já trouxe a freática para esse ponto, e portanto esse talude daqui já estaria com menos água. Esse aqui já tem uma quantidade de água maior, se você permite a existência da freática, né? Então é uma questão de você avaliar se você vai trabalhar com essa freática. Se for trabalhar com essa freática, a solução pode ser que tenha que ser alterada, né? Então, no caso da linha intermediária, onde eu também posso colocar um dreno, né? Tem um controle, pode ser em forma de um tapete longitudinal, então ele capta também a água que vai vir desses rejeitos. Muito bem. Então, quando se vai calcular esses fluxos, o que se faz? Uma análise numérica, né? Então, hoje em dia, você vai avaliar como aquela água vai passar por uma barragem, por um maciço de terra, ou às vezes por um talude também. Nesse exemplo aqui, nós temos uma barragem e um dreno de pé, né? O sistema de drenagem está aqui. Então, a água sai de montante, então uma barragem de irrigação, por exemplo, e a água vai fluir por aqui e eu vou conseguir avaliar se a estabilidade dessa barragem do talude de jusante está adequada, levando em consideração as pressões de água que eu tenho ao longo da minha superfície potencial de ruptura, né? Então, esse tipo de software é bastante utilizado, relativamente simples de utilizar, tendo-se sempre em mente que as condições de contorno do problema são fundamentais. Nós vamos ver o que se trata de condições de contorno mais adiante no curso. Também permite o software definir as vazões que passam por determinadas seções da sua barragem, do seu problema. Isso permite você dimensionar melhor o seu sistema de drenagem, certo? Bom, no caso de escavações, eu também tenho problema de fluxo, né? Nessa imagem que nós temos aqui, se vocês observarem, esse trecho aqui embaixo nós temos o solo. Tudo isso aqui é solo,
Tudo que está embaixo aqui dessa linha vermelha que eu estou desenhando aqui é solo. Aqui eu tenho água. Portanto, isso aqui seria como se fosse um lago. Ainda assim, por alguma razão, se quer construir, se quer escavar isso aqui, ou para passar uma tubulação, algum tipo de canal que se quer fazer ali para passar carro, alguma coisa desse tipo. Quando se faz isso e bombeia-se a água, então se eu removi o solo todo daqui e, obviamente, tirei a água para poder trabalhar, né? É como se eu estivesse fazendo um corte nessa foto aqui do lado, é como se isso aqui fosse um corte aqui, né? Então as paredes estão aqui, as paredes diafragmáticas seriam essas aqui, as pranchas, né? Quando isso acontece, eu esvazio essa parte daqui, a água que está aqui, ela vai querer fluir para cá. Então eu vou ter aí um fluxo, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu vou ter um fluxo ascendente, que eu tenho que me preocupar, porque o fluxo ascendente pode gerar uma conhecida que é a areia movediça, né? Então algum equipamento que esteja aqui, ele simplesmente vai afundar. Então esse também é um problema que nós temos que ter em mente e os estudos do nosso curso vão permitir a gente avaliar isso aí. Agora, nós falamos de solo, propriamente, falamos de lixo também, né? E um pouco de rejeito. E nesse caso aqui nós temos o próprio minério. Então, isso aqui é uma pilha de minério de ferro, né? Depois de processado, ele é lançado aqui, como ele tem uma certa umidade devido ao processo que nesse caso foi utilizado, ele drena e você tem aqui água, né? Isso no pátio de estocagem. Quando esse material é colocado no navio para ser vendido ou para ser transportado para outro local, vamos imaginar que seja para a China, ao chegar no destino, começa então o processo de retirada. Veja que isso aqui, nós temos aqui um equipamento tirando o minério. Isso aqui tem aproximadamente uns 20 metros de profundidade. E ao final nós temos aqui uma quantidade de água muito grande, de 1 a 2 metros de água, que obviamente não fez parte da negociação. E aí tem esse problema do que fazer com a água, inclusive problemas ambientais, para onde vamos mandar a água, embora não tenha nenhum contaminante poluente, ele não é a água que tinha naquele local lá, tá? Então esse é um problema. Isso é feito estudando-se o fluxo dessa água dentro do navio. E o importante não é só o fluxo de água. Nós temos também que entender como se comporta o minério do ponto de vista de resistência. Porque uma ruptura de uma massa de minério dentro do porão, que a gente imagina que não possa sofrer ruptura, mas ele pode sofrer ruptura, inclusive liquefação, pode levar ao tombamento do navio. Então é outro aspecto onde a mecânica dos solos também pode atuar. Estudos numéricos são feitos, aqui um exemplo do estudo numérico exatamente para o caso dos navios, né? Como é que se processa essa transferência da água para a parte inferior do navio, né? No caso aqui é um exemplo com 3 metros, né? Ela vai subindo aqui a água à medida que o tempo vai passando. E para finalizarmos a nossa aula, lembrando mais uma vez da importância da geotecnia em áreas urbanas. Nós vimos também em áreas mais remotas, mas em áreas urbanas nós temos muitas vezes obras próximas de edificações bastante importantes para a humanidade de uma maneira geral, né? É muito importante nós termos essas estruturas mantidas, e uma obra como essa, próxima, por exemplo, ao Big Bang, pode ter impactos na estrutura. Uma estrutura que muitas vezes não se conhece profundamente como foi executada, então o monitoramento é fundamental. Então o monitoramento das estruturas no entorno, o monitoramento da estrutura da obra propriamente dita, para que se evite então os problemas maiores, e a mecânica dos solos participa muito disso aí. Então nas próximas aulas nós vamos aprofundar esses temas.